Meus irmãos, eu os convido a abrir a palavra de Deus na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 2. Nós vamos fazer uma leitura dos versículos de número 1 ao 4 e, em seguida, procederemos com a exposição do texto bíblico. Hebreus, capítulo de número 2, versículos de 1 ao 4. Assim diz o Senhor: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Senhor Deus, tua palavra foi lida e agora será proclamada. Fala aos nossos corações, Senhor. Santo Espírito de Deus, nos mantém concentrados na tua verdade e age em nós, nos transformando, gerando em nós genuíno arrependimento, Senhor, e mudança de nossa mente para o louvor do teu santo nome. É o que te rogamos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, em um mundo onde tudo é relativo e nada é absoluto, as pessoas tendem a fazer de suas paixões e vontades parâmetro ético para as suas vidas. Os conceitos de certo e errado nesse tipo de mundo é substituído por é possível, devo ou não devo, talvez, quem sabe, até mesmo, ou é tudo uma questão de possibilidades. Afinal, para estes não há verdade objetiva, muito menos absolutos. Ora, em tempos de relativização e desconstrução de padrões e verdades, é preciso atentar para os perigos da subjetividade. A realidade da existência e da ordem no universo evidencia, meus irmãos, que há princípios absolutos e há verdades objetivas, as quais todos os homens deveriam perceber e assim organizar as suas vidas. Os judeus até hoje procuram negar a realidade e a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Preferiram dar ouvidos à voz da criatura, em vez de dar ouvidos à doce voz, mas poderosa voz do Criador. No Sinai, abstiveram-se da verdade proclamada pelo próprio Deus, com fortes ruídos de trovão, manifestando uma falsa piedade para abraçar as palavras de homens que atentassem à subjetividade dos desejos de seus corações, trazendo sobre si drásticas consequências. Não valorizaram o que deveriam valorizar. Não atentaram para o que deveriam atentar. Não se dispuseram a fazer aquilo que deveria ser feito. Não acharam deleite, gozo, prazer naquilo que lhes foi entregue. E por isso pereceram. Como um pastor que se preocupa com o rebanho, assim então o autor desta epístola se preocupa com seus leitores. E a preocupação dele é nutrida mediante um perigo iminente que circunda aqueles crentes, que é o perigo da incredulidade. Assim, para que estes não incorram no mesmo erro que seus pais no passado cometeram, então o autor os exorta, como vemos no versículo de número 1, dizendo:
Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Observe que a expressão inicial, utilizada aqui pelo autor da Epístola aos Hebreus, por esta razão, conecta esse texto diretamente aos versículos que o precedem do capítulo anterior. A ideia com isso é a de destacar aquilo que havia sido proposto anteriormente, tirando do enunciado anterior a respectiva conclusão final nestes 4 primeiros versos do capítulo subsequente. Ora, nos versículos anteriores, o autor enfatizou a superioridade do Filho de Deus sobre os anjos, a superioridade de Jesus Cristo sobre os anjos. Agora, de forma mais conclusiva, essa verdade passa então a ser explicitada, e o autor faz isso principalmente através de alguns contrastes que ele estabelece quanto à revelação. A verdade e o ensino do Evangelho, diz o autor, não podem ser consideradas de forma leviana, de forma imprudente ou de maneira simplória, pois a sua importância é suprema, uma vez que trata de questões que dizem respeito à vida e à morte. Portanto, essas verdades deveriam ser acalentadas e obedecidas a todo o custo por nós. Vejam, a Israel foi confiada a revelação mais antiga no Sinai. Revelação essa comunicada por intermediários angelicais, segundo diz o autor aos Hebreus, outorgando-lhes uma grande responsabilidade. Porém, Israel agiu de forma irresponsável e fracassou. E então a igreja foi confiado muito mais que a Israel, sendo-lhe também transferida uma responsabilidade ainda maior. E por que nós dizemos uma responsabilidade ainda maior, meus irmãos? Porque na encarnação da palavra de Deus, em Jesus Cristo, recebemos algo que ultrapassa em muito qualquer revelação de Deus dada a Israel. Porque Jesus Cristo é verdadeiramente o dom inefável de Deus, meus irmãos, como afirma o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 9. E desse fato decorre, então, uma responsabilidade incontornável para a igreja. E por isso importa a todos nós, não só aqueles do primeiro século, mas a todos nós, em todas as eras, nos apegar com mais firmeza a essas verdades ouvidas. Ora, se a lei transmitida aos homens pelo ministério de anjos não podia ser recebida com desdém, e a transgressão da mesma foi visitada com severíssimos castigos, o que então, meus irmãos, aconteceria com aqueles que desprezam o Evangelho, cujo autor e transmissor é o próprio Filho de Deus? Quão menor é a dignidade de Cristo, da dignidade dos anjos, para que prestemos menor reverência ao Evangelho do que à lei? Ou não sabeis vós que é a pessoa do autor que enobrece a doutrina? E uma vez sendo Cristo verdadeiro Filho de Deus, maior que os anjos, maior ainda deve ser a dignidade e a importância do seu Evangelho. Por isso diz o autor, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Calvino dizia que Deus deve ser sempre ouvido com a mesma atenção, sempre que Ele fala. Sempre que Ele se nos manifesta com mais plenitude, tanto mais reverência e mais desejo de obedecer à sua revelação devem crescer proporcionalmente em nós.
É por isso que o autor aos Hebreus, então, nos exorta a diligentemente direcionar nossa mente para ouvir atentamente a mensagem divina, acolhendo-a em nosso coração. Vejam, em Deuteronômio 6, versículos 7 ao 9, Deus ordena a Moisés que instrua seu povo a guardar a sua palavra, a guardar as suas leis, os seus estatutos, as suas ordenanças. Eles deveriam falar delas constantemente. Eles deveriam ensinar elas aos seus filhos e também guardá-las como quem guarda um tesouro precioso. Essa é a ordenança passada de geração a geração, meus irmãos. Dos pais para os filhos da aliança. Essa é a ordenança que, como vimos ainda mais cedo aqui, na administração do sacramento do batismo, na pequena tulipa, e que foi reiterado esse compromisso pactual por seus pais. Esse preceito que, sendo crido com todo o coração e com toda a força, é capaz de fazer aquilo que fez com que o salmista exprimisse em versos que puríssima é a tua palavra e por isso o teu servo a estima. E que assim como estes, nós também deveríamos nutrir o mesmo sentimento, o mesmo amor, o mesmo zelo, a mesma paixão, o mesmo afinco, tomarmos com a mesma firmeza. Pois, por acaso, esse preceito, meus irmãos, ordenado desde a antiga dispensação, perdeu-se ao longo dos tempos ou caiu em descrédito? Acaso foi suplantada a necessidade da revelação de Deus em nossas vidas? Eu pergunto a vós, em que momento foi suplantada? Ou em que instante Cristo anulou essa ordem? Acaso não somos nós chamados também de filhos da aliança? Acaso não foram essas mesmas promessas que foram outorgadas a nós e confirmadas por Jesus Cristo? Não somente aos nossos pais, mas a toda a sua descendência? Ata essas palavras em teu coração hoje, e não te demores em fazê-lo. Ora, não negligenciem mais a palavra, meus irmãos, como fizeram aqueles que saíram do Egito. Muitos de nós, nesses últimos dias, têm tratado as coisas de Deus de forma displicente, como se fosse algo desprovido de valor. Temos desvalorizado aquilo que Cristo tanto valorizou. Temos tratado como objeto espúrio. E acreditem, não é incomum. Vemos pessoas que se dizem cristãs fazendo chacota com as ordenanças de Deus. Desonrando aquilo que o próprio Deus estabeleceu e que somente pelo fato dele ter estabelecido já seria digno de honra por nossa parte. Por outro lado, muitos têm nomeado seus mais espúrios atos de rebeldia a palavra de Deus
sobre a alcunha da graça. Ah, meus irmãos, assim como Davi, eu os exorto a amar os testemunhos de Deus ardentemente, a desejá-los mais do que o ouro. Ame-os ao ponto de consumi-lo. Deixem de agir de maneira negligente com a verdade do Evangelho. Não trate como indigno o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, mas honre-o amando a sua palavra, a sua verdade. Não nos desviemos, pois se cedermos à tentação de abandonar nossa pública profissão de fé, a condição que restará para nós é aterradora. Veja aí o que diz o autor no versículo 2. Ele diz: pois se tornou firme a palavra falada, pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Veja, o autor nos revela uma grande verdade aqui. Negligenciar a palavra é negligenciar o próprio Deus. Eu vou repetir, meus irmãos. Negligenciar a palavra é negligenciar o próprio Deus. Por que nós dizemos isso? Porque o autor aos Hebreus deixa claro aqui que Deus era o verdadeiro orador e autor da palavra, ainda que tenha feito uso de seus mensageiros. E neste caso, como ele está estabelecendo uma comparação, é uma referência aos anjos. Aliás, observe que o fato de ter sido essa palavra entregue por anjos já a tornava especial. Imaginem então essa palavra que foi entregue não pelos anjos, mas por aquele que é maior que os anjos, que foi entregue pelo Filho de Deus, que foi entregue pelo próprio Deus encarnado, Jesus Cristo. Percebam que a ideia do autor não é a de desmerecer o Antigo Testamento, mas mostrar o valor do Evangelho. Porque esse, tanto quanto a lei, era necessário e obrigatório ao povo da aliança, ao povo de Deus. Vejam, ambas, lei e Evangelho, procedem de Deus. Uma não deve ser preferível à outra, como se a majestade de Deus fosse diminuída ou aumentada em um ou no outro. Porém, quanto maior é a revelação, maior deve ser a reverência e o desejo em obedecer à palavra. Essas duas coisas devem crescer na mesma proporção da grandeza da revelação em nós. Ao mesmo passo, meus irmãos, que a desobediência, o pouco caso, a negligência também receberá castigo proporcional à grandeza da revelação negligenciada. Por isso, então, o autor enfatiza: toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Observem que o autor enfatiza o princípio aqui da justa retribuição, ensinado principalmente no livro de Deuteronômio, onde é dito que transgredir a lei divina resulta em justa retribuição. Abra sua Bíblia aí em Deuteronômio 4.
Deuteronômio 4, veja o que diz os versículos 39 e 40. Deuteronômio, capítulo 4, versículos 39 e 40. Diz assim: por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que se prolongue os dias na terra que o Senhor Deus te dará para todo sempre. Agora avance para o capítulo 5 e veja o que diz o versículo 32. Capítulo 5, versículo 32. Cuidareis em fazer como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda, mas andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais bem, vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Agora, avance mais um capítulo, e veja o que diz o capítulo 6, versículos 1 a 3. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Observar o que diz o Senhor, obedecer às suas ordenanças, trazem ricas bênçãos para o povo de Deus. Ao passo que toda violação é maligna, todo ato de desobediência é uma afronta a Deus. Logo, quanto maior for o conhecimento, maior é a penalidade, caso seja ignorado. Negligenciar a palavra é negligenciar o próprio Deus. Por isso o autor diz no versículo 3, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Observem que aqui o autor faz o que chamamos de pergunta retórica, utilizando como palavra-chave salvação. E através dessa pergunta retórica, ele lança então a sua primeira advertência. E ele faz isso baseado no fato do temor de que seus leitores sucumbissem às pressões, às perseguições, tornando-se então sujeitos a essas sanções. Se não por uma renúncia aberta do Evangelho, possivelmente desligando-se cada vez mais de sua pública profissão de fé, até que esta deixasse de ter qualquer influência em suas vidas. Não é exatamente isso que acontece? Não é exatamente esse o passo a passo que acomete aqueles que se desviam dos caminhos do Senhor? Não começa tudo pelo desprazer e pela negligência da palavra? Não começa na não observância daquilo que Deus diz? Ora, meus irmãos, Deus falou de maneira final e definitiva por meio desse Filho. Sendo assim, é de se imaginar que todos que soubessem disso estivessem ansiosos então por ouvir o que Deus disse por meio dele.
E observem que a lógica nos faz deduzir que os leitores originais desta epístola estavam concentrados e dedicando atenção total para ouvir e entender o que Deus havia dito de modo tão perfeito e final através de seu Filho, Jesus Cristo. No entanto, não é isso que o autor demonstra estar acontecendo aqui. Porque, ao que tudo indica, a atenção dos hebreus estava indo a outro lugar. Veja, Deus havia dado sua palavra final ao mundo, mas eles estavam não tão interessados nisso, do que deveriam estar. No exato momento em que deveriam atender com mais afinco a toda essa informação, eles pareciam estar como um barco à deriva. Daí então a advertência urgente: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E é interessante porque este é o primeiro de vários lugares na epístola onde uma inferência é traçada a fortiori da lei para o evangelho. Só explicando aqui para os irmãos o que é fortiori. Fortiori é um recurso retórico, irmãos, uma forma de argumento lógico baseado na comparação de duas coisas. Nesse caso aqui, utilizado pelo autor aos Hebreus, as duas coisas são a lei e o evangelho. A relação lógica entre os dois itens da comparação é que se o primeiro é verdadeiro, então o segundo é ainda mais verdadeiro. Então, se a palavra, a revelação que foi entregue por meio de anjos era importantíssima e santa, a palavra entregue por meio do Filho de Deus é tão importante quanto e mais ainda. Esse é um tipo de recurso muito utilizado no Novo Testamento. Jesus se utilizava muito desse recurso retórico. Paulo também. E o autor aos Hebreus vai utilizá-lo em diversas passagens dessa epístola. Logo, ele utiliza desse recurso para reforçar, irmãos, o teor dessa advertência. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Veja que tão grande salvação, da qual trata o Evangelho, diz o autor, foi primariamente anunciada pelo Senhor. Percebam que esse termo já foi utilizado lá no capítulo 1, versículo 14, onde nos é dito que os anjos são espíritos ministradores que servem aos crentes, herdeiros da salvação. E, evidentemente, meus irmãos, essa palavra foi proclamada antecipadamente pelos profetas. No entanto, não até a vinda de Cristo, quando a promessa deu lugar ao cumprimento. A nota de cumprimento foi ouvida quando Jesus veio para a Galileia, depois da prisão de João Batista. Lembram? Pregando o Evangelho de Deus. Marcos 1, em que Jesus diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. E quando na sinagoga de Nazaré, quando ele lê as palavras de Isaías 61, que anunciavam as boas novas aos pobres, a libertação dos cativos, o ano aceitável do Senhor. E então ele conclui dizendo: hoje esta escritura foi cumprida em vossa audição. Meus irmãos, enquanto os anjos trouxeram a mensagem, Jesus trouxe a salvação. O autor, no entanto, emprega uma figura de linguagem chamada aqui de metonímia, na qual um conceito é trazido à mente pelo uso de uma palavra que descreve uma ideia relacionada. E um exemplo do comentário que Abraão faz ao homem rico, lá na descrição, lá na narrativa de Lucas 16, 29. Quando aquele homem deseja que seus 5 irmãos não vão para o inferno,
E ele pede então a Abraão para ajudá-lo. E Abraão responde dizendo: eles têm Moisés e os profetas. Vejam que quando Abraão diz isso, Abraão está se referindo ao Antigo Testamento. Abraão está se referindo à revelação de Deus, ao qual eles não atentaram, ao qual eles não deram ouvidos, ao qual eles negligenciaram, ao qual eles não quiseram escutar e guardar no seu coração. Sendo assim, a palavra salvação aqui refere-se ao evangelho da salvação proclamado por Jesus. Essa única palavra que engloba a doutrina da redenção em Cristo. Afinal, Jesus Cristo não veio anular a lei e os profetas, mas cumpri-la. Ora, o que são o Antigo Testamento e o Novo Testamento, senão revelação escrita de Deus ao homem? Embora a plena redenção esteja expressa de forma mais profícua nas páginas do Novo Testamento. Jesus, cujo nome é derivado do nome Josué, e que significa salvação, está proclamando primeiro as riquezas da salvação. Desde o momento de sua aparição pública até o dia de sua ascensão, Jesus expôs a plena revelação redentora de Deus. Ele que veio do céu e, portanto, está acima de tudo, enviado por Deus para testificar do que ele tinha visto e ouvido, como diz João no capítulo 3. Sua mensagem de completa e livre salvação era a verdadeira origem do Evangelho. Talvez os destinatários objetaram a isso pelo fato de não terem ouvido o próprio Cristo proclamar sua mensagem, já que o ministério terreno de Jesus durou somente 3 anos e limitou-se principalmente a Israel. No entanto, o autor aos Hebreus reage imediatamente a essa objeção, dizendo: foi confirmada a nós por aqueles que a ouviram. Em outras palavras, o autor se coloca entre aqueles que não tiveram o privilégio de estar entre os que tinham ouvido Jesus. Ele mesmo também teve de ouvir daqueles seguidores que ouviram a palavra falada por Jesus. Isso aqui, meus irmãos, para quem gosta de procurar a autoria das epístolas do Novo Testamento, desqualifica que esta foi escrita por qualquer um dos apóstolos. Percebam que essa declaração nos diz: aqueles que ouviram foram testemunhas fiéis das palavras e obras de Jesus. Vejam, eles testemunharam sobre a veracidade dos acontecimentos e da mensagem que foi pregada. Mas como comprovar que o que fora dito era realmente verdade? Como provar que aquilo que os chamados apóstolos, discípulos de Cristo, ensinaram, não era uma história inventada acerca de Jesus? A resposta a esse tipo de objeção, o autor aos Hebreus também nos dá, no último versículo dessa manhã, que é o versículo número 4, dizendo: dando Deus, veja, a mensagem que eles proclamaram, Deus deu testemunho juntamente com eles. Como? Através de sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito, segundo a sua vontade. Os sinais e prodígios operados pelos apóstolos chancelavam a veracidade de seu testemunho. E aqui, meus irmãos, vejam, os sinais, os prodígios, os milagres e os dons do Espírito completaram a proclamação da palavra de Deus nas primeiras décadas do nascimento e desenvolvimento da igreja cristã. No livro de Atos, nós encontramos diversos exemplos vívidos de milagres,
executados pelos apóstolos de Jesus Cristo. Tomemos Pedro como exemplo, que curou o homem aleijado na porta do templo, chamada Formosa, lá em Atos 3. Que censurou Ananias e Safira, e estes, recebendo o justo juízo de Deus, sucumbiram ali aos seus pés, conforme Atos 5. Que restaurou a saúde de um paralítico, em Atos 9. O que dizer da ressurreição de Dorcas, no capítulo de número 9? Vejam, as palavras, sinais e prodígios eram usados como sinônimos, especialmente em Atos, onde esta frase, sinais e prodígios, ocorre 9 das 12 vezes em que aparece em todo o Novo Testamento, para mostrar que esses sinais e prodígios eram um dom específico do apostolado, daqueles a quem Deus proveu. E é mais interessante notar ainda que a mesma frase ocorre nos 15 primeiros capítulos de Atos, os quais dizem respeito ao primeiro crescimento e expansão da igreja, e depois eles vão arrefecendo. Ora, é encontrado no discurso escatológico de Jesus os mesmos termos, e na palavra de Jesus ao oficial real de Cafarnaum, em João 4. Porque se tratavam de eventos sobrenaturais que forneciam um caráter confirmativo e autoritativo daqueles que anunciavam o Evangelho. Ao ponto que concluímos, irmãos, que sinais, prodígios e maravilhas operados pelos apóstolos serviram para autenticar a veracidade do seu testemunho acerca de Cristo. Portanto, tinham valor confirmatório e proclamavam a glória de Cristo. Ao passo que é impossível cortar os milagres da mensagem. Alguns procuram fazer. Porque até mesmo a própria mensagem é uma comunicação sobrenatural de Deus para os homens. Desnude o livro de Atos dos sinais e dos prodígios, e não haverá livro de Atos. No entanto, estas obras poderosas e maravilhosas que marcaram o ministério de Jesus e que continuaram a marcar o ministério dos apóstolos do Pentecostes em diante, estavam diametralmente associados à outorga do Espírito, como de fato estão aqui descritos nas distribuições do Espírito Santo. Por meio dessas distribuições de Deus aos crentes, de acordo com o seu prazer soberano, os apóstolos, então, formaram a demonstração e o selo mais conclusivo da verdade do Evangelho. Quando Paulo tenta lembrar os cristãos da Galácia para a simplicidade de Cristo, ele lembra a eles que era a mensagem da fé e não a imposição de requisitos legais que foi confirmado entre eles no começo por Deus, fornecendo o Espírito para eles e realizando obras poderosas em seu meio. Da mesma forma, os destinatários da primeira epístola de Pedro são lembrados de como o Evangelho foi pregado a eles pela primeira vez no poder do Espírito Santo enviado do céu. Os escritores do Novo Testamento, meus irmãos, incluindo o nosso autor neste ponto, não teriam recorrido à evidência dessas manifestações miraculosas se houvesse alguma possibilidade de que seus leitores respondessem que nunca tinham visto ou ouvido falar de tais coisas. Porque tais coisas eram assuntos de conhecimento comum e experiência cristã disseminada em toda a parte. E a referência a eles aqui é calculado para restaurar a fé dos leitores no Evangelho como mensagem autoritária de Deus. No entanto, devemos lembrar que tais sinais e prodígios, cumprindo o seu propósito,
aqui muito bem dito pelo autor de Hebreus, cessaram após a morte dos apóstolos e o fechamento do cânon das Escrituras, ao passo que, historicamente, as manifestações posteriores a isso não passaram de embustes ou ações demoníacas para confundir e deturpar o Evangelho de Cristo. Porém, mesmo após a cessação dos dons revelacionais, Deus não nos deixou desprovidos do seu poder e da manifestação do seu Espírito, que se dá tão somente através de sua palavra, que é viva e eficaz, registrada e preservada nos 66 livros canônicos das Escrituras. E é através desta revelação, meus irmãos, que Deus continua a falar conosco, poderosamente, trazendo conforto, trazendo paz, alegria e, principalmente, trazendo Cristo para a nossa salvação. Portanto, temamos negligenciá-la. Temamos abrir mão dela. Temamos fazer dela objeto de desprazer. Temamos não priorizá-la nas nossas vidas. Temamos não ouvir o que ela nos diz. Lembremos-nos quão repetidamente o autor adverte seus leitores a não se desviar do Deus vivo. A como o autor aos Hebreus os adverte acerca de quão terrível é cair nas mãos dele. Pois nosso Deus é um fogo consumidor. Meus irmãos, vejam, o Salmo 19 descreve o universo como sendo o pregador que declara a glória de Deus através do mundo criado. No entanto, nesse mesmo salmo, o salmista descreve que a fonte da sabedoria, da salvação e da verdadeira alegria não pode ser conhecida e provada em outro lugar que não seja na palavra de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque aprove ao Senhor revelar-se naturalmente a todos os homens através das coisas que foram criadas, mas sobrenaturalmente apenas aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo, através de sua palavra. Tal revelação especial culmina em sua plenitude de graça na pessoa do Filho, Jesus Cristo, que, como declarou João, é o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Queridos irmãos, Cristo é a palavra, a revelação viva de Deus que existe desde o princípio, de modo que ninguém conhece a Deus, a não ser o unigênito, que, como afirma João, está no seio do Pai, que é quem o revelou. Carl Henry dizia que Cristo, o Logo de Deus, pré-encarnado, encarnado e agora glorificado, é o agente mediador de toda a revelação divina. Ele é o único e singular mediador da revelação do Deus vivo. Ele, meus irmãos, Ele, somente Ele, que é a imagem do Deus invisível, a completa revelação de seu ser, é aquele em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Cristo, meus irmãos, sempre foi a luz do mundo e estrela da manhã, de modo que, quando os antigos profetas viram a glória de Deus, eles viram a Cristo e se regozijaram nele. Abram suas Bíblias em João 8, por favor. João 8. Veja o que diz os versículos 56 a 58. Vejam o que declara o Senhor Jesus.
Ele diz: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. É sobre essa palavra, meus irmãos, é sobre essa palavra, essa revelação que o autor de Hebreus adverte a nós esta manhã. Não negligenciemos tão grande salvação. Não façamos como Esaú, que trocou a bênção por um prato de lentilhas. Não troquemos a bênção da palavra de Deus pelos prazeres deste mundo efêmero. Mas façamos como Abraão, façamos como Elias, como Ezequiel, como Isaías e todos os discípulos. Regozijemo-nos nele e guardemos a sua palavra em nossos corações. Apeguemo-nos a essa palavra firmemente e recebamos dela o conforto, o consolo, a alegria, a esperança, a paz e a salvação em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, Senhor, obrigado por tua palavra nessa manhã. Obrigado por nos fazer enxergar a glória do teu unigênito. Obrigado por nos revelar o teu Filho, nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, de maneira tão gloriosa nestas palavras, Senhor, desta manhã. Obrigado por mais uma vez podermos ver, Senhor, as tuas bênçãos sendo derramada na vida de mais uma família, a qual tu chamaste, salvaste. A tua bênção, Senhor, o teu selo da tua aliança, sendo derramado sobre a tua pequena filha Tulipa, Senhor. E podemos ver se cumprir aquilo que tu, há séculos, não apenas nos prometeu, mas tem nos concedido e sustentado com graça, com misericórdia e bondade. Ajuda-nos, Senhor, para que os nossos corações ardam mediante a tua palavra, que elas queimem o âmago do nosso ser, com o desejo de te conhecer, e que através delas, Senhor, ouçamos, provemos e vivamos a tua verdade.
para a glória do teu santo nome. É o que te rogamos. Amém e amém.